Este podcast é uma gentileza de Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Vigésimo oitavo domingo do Tempo Comum, 9 de outubro de 2022. Bom, na vida quantas e quantas graças recebemos, as que pedimos com insistência e muitas vezes até em meio às lágrimas, e outras que recebemos simplesmente porque Deus cuida da gente e sabe do que precisamos. Será que recordamos às vezes de agradecer com sinceridade de coração tudo que Ele nos concede? Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos atentos ao bem que devemos fazer. Amém. Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus relata a cura dos 10 leprosos, dos quais apenas um agradece, que era justamente um samaritano. A gratidão é um tema muito importante para Lucas. Viver em atitude de gratidão e louvar a Deus por tudo o que dele recebemos. Por isso, Lucas diz muitas vezes que as pessoas ficavam admiradas e louvavam a Deus pelas coisas que ele fazia. Lucas 2, 5, 7, 13, 17, 18, 19 e por aí vai. Você vai encontrar sempre esta gratidão. O Evangelho de Lucas nos dá vários hinos e cânticos que expressam essa experiência de gratidão. Lucas lembra que Jesus estava a caminho de Jerusalém, passando por Samaria para ir a Galileia. Desde o início da sua viagem, lá no capítulo 9 até aqui, no capítulo 17, Jesus caminha pela Samaria. Só agora está saindo da Samaria, passando pela Galileia para chegar a Jerusalém. Isso significa que os ensinamentos importantes dados nesses últimos capítulos aconteceram no território que não era judeu. Ouvir isso dele deve ter sido motivo de grande alegria para as comunidades de Lucas, que vinham do paganismo. Jesus, o peregrino, continua sua jornada para Jerusalém. Continua eliminando as desigualdades que os homens criaram. A longa e dolorosa jornada continua da periferia para a capital, de uma religião fechada em si mesma para uma religião aberta que sabe acolher os outros como irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. Esta abertura manifesta-se também no acolhimento dos 10 leprosos. 10 leprosos se aproximam de Jesus, param à distância e gritam: Jesus, mestre, tem piedade de nós. O leproso era uma pessoa por si excluída. Era desprezado, não tinha o direito de conviver com a sua família. De acordo com a lei da pureza,
Os leprosos tinham que andar com roupas rasgadas e cabelos soltos e ainda gritando: impuro, impuro, como está em Levítico capítulo 13. Para os leprosos, buscar a cura significava o mesmo que buscar a pureza para ser reintegrado à comunidade. Eles não podiam se aproximar dos outros. Se alguém fosse tocado por um leproso, tornava-se impuro, e isso o impedia também de ir a Deus. Por meio desse clamor, eles expressavam a fé em Jesus, que poderia curá-los e restaurar-lhes a pureza. Obter pureza significava sentir-se novamente acolhido por Deus e poder ir a Ele para receber a bênção prometida a Abraão. E Jesus responde: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. O sacerdote devia verificar a cura e atestar a pureza do curado. A resposta de Jesus exigiu muita fé da parte dos leprosos. Eles tinham que ir às autoridades como se já estivessem curados, quando na verdade seu corpo continuava coberto de lepra. Mas eles creram na palavra de Jesus e foram ao sacerdote. E aconteceu que ao longo do caminho a cura ia acontecendo. Eles foram purificados. Esta cura evoca a história da purificação da Síria por Naamã, segundo Reis capítulo 5. O profeta Eliseu havia ordenado que o homem se lavasse no Jordão. Naamã teve que acreditar na palavra do profeta. Jesus ordena que os 10 leprosos se apresentem aos sacerdotes e eles também tinham que crer na palavra de Jesus. Um deles, vendo-se curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus para lhe agradecer. Ele era um samaritano. Por que os outros não voltaram? Por que apenas o samaritano? Na opinião dos judeus de Jerusalém, o samaritano era uma raça que não cumpria a lei como deveria. Entre os judeus, havia uma tendência a observar a lei para merecer ou ganhar a justiça. Graças à observância, já acumulavam méritos e créditos diante de Deus. A gratidão e a gratuidade não fazem parte do vocabulário das pessoas que assim vivem sua relação com Deus. Talvez por isso não agradeçam o benefício recebido. Na parábola do Evangelho de ontem, Jesus havia formulado a mesma pergunta. Ele se sentirá agradecido ao seu servo porque ele executou a ordem que recebeu? Lucas 17. E a resposta foi não. O samaritano representa as pessoas que têm a clara consciência de que nós, seres humanos, não temos mérito nem direito diante de Deus. Tudo é graça, a começar pelo dom da própria vida. E Jesus observa: não foram todos os 10 curados? E onde estão os outros 9? Não foi encontrando ninguém que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estranho. Para Jesus, agradecer aos outros pelo benefício recebido é uma forma de dar a Deus o louvor que lhe é devido. Nesse ponto, os samaritanos deram lições aos judeus. Hoje são os simples que fazem o papel dos samaritanos e nos ajudam a redescobrir esta dimensão da gratuidade da vida. Tudo o que recebemos deve ser considerado como um dom de Deus, que vem a nós por meio dos irmãos. Para Lucas, o lugar que Jesus concedeu aos samaritanos é o mesmo que as comunidades deviam reservar aos pagãos. Jesus apresenta o samaritano como modelo de gratidão e de amor ao próximo. Isso deve ter sido muito chocante, pois para os judeus, samaritanos ou pagãos era a mesma coisa. Eles não podiam ter acesso a certos lugares do interior do Templo de Jerusalém e nem podiam participar do culto. Eles eram considerados portadores da impureza, impuros desde o berço. Para Lucas, no entanto, a boa nova de Jesus é dirigida principalmente a pessoas e grupos considerados indignos de recebê-la. A salvação de Deus que vem a nós em Jesus é um dom puro. Não depende dos méritos de ninguém. Por isso é tão importante agradecer sempre. Tudo é dom, sempre dom. E hoje a igreja celebra São Dionísio.
Ele foi durante muito tempo venerado como o único padroeiro da França, até surgir Santa Joana d'Arc para dividir com ele a grande devoção cristã do povo deste grande país. De origem italiana, ele era um jovem missionário enviado pelo Papa Fabiano para evangelizar a antiga Gália no século III. Formou então a primeira comunidade católica no território da atual França. Teria sofrido martírio, sendo decapitado no local onde conhecido como Colina do Marte, onde hoje em dia temos uma grande abadia. Durante muito tempo houve alguma confusão sobre a figura de Dionísio, pois temos outros 2 santos com este nome. Não obstante toda esta confusão, São Dionísio segue sendo aclamado pela mais antiga tradição cristã francesa. Nas histórias que cercam as atas antigas dos martírios cristãos, encontra-se a surpreendente narração do martírio de São Dionísio. Diz a tradição que o mártir carregou a própria cabeça decapitada até o local onde deveria ser enterrado. Deus, cuja presença santifica todas as coisas, dai-nos pela intercessão de São Dionísio conhecer vossos caminhos e trilhá-los com alegria e dedicação. Fortalecei nossa fé e a todos nós concedei a feliz recompensa das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo, nos falamos amanhã.